Eu sou Arenilda Custódio Amaral, historiógrafa e arquivista. Tive o privilégio de coordenar e organizar 4 das importantes obras do cientista professor Dr. Elcimar Coutinho. Dentre estas, sua autobiografia, Janelas Fechadas, Portas Abertas, da qual lerei o capítulo O Centro de Pesquisas Clínicas da Organização Mundial de Saúde. A designação da Maternidade Climéria de Oliveira como Centro de Pesquisas Clínicas da Organização Mundial de Saúde teve enorme significado para a equipe envolvida nas pesquisas e especialmente para mim, nomeado diretor responsável pelas mesmas. Para todos os baianos era uma honra, mas para a Universidade Federal da Bahia, a Faculdade de Medicina e a própria Maternidade Climéria de Oliveira era um galardão. Centro de Pesquisas Clínicas em Reprodução Humana da OMS, único no Brasil. Esperei ouvir uma palavra de reconhecimento dos órgãos diretivos e administrativos da UFBA ou da Faculdade de Medicina, mas só ouvi o silêncio. Um silêncio prolongado que duraria muitos anos. Acabei achando natural. A condição de centro da OMS emprestava às nossas pesquisas um caráter oficial e, por isso mesmo, já não poderia ser conduzidas apenas com a aprovação da diretoria do hospital, como vigorou até 1970. Teríamos que submetê-las à aprovação do Ministério da Saúde por exigência da própria OMS. Antes, não havia qualquer órgão fiscalizador das pesquisas que fazíamos na universidade. Os pesquisadores eram responsáveis perante o Conselho Regional de Medicina e a lei por qualquer ato lesivo aos interesses de seus pacientes, como aliás continuam sendo, mas a nível universitário, nada. Propus, então, que fossem criados comitês de ética que pudessem avaliar os protocolos de pesquisa localmente. Comitês ad hoc foram organizados para julgar algumas pesquisas, mas só em 1973, quando foi constituído o Departamento de Assistência Materna e Infantil, é que passamos a ter um comitê de ética eleito pelos membros do departamento. A exigência pela OMS de aprovação prévia das pesquisas pelo Ministério da Saúde passou a ser um problema administrativo grave por diversas razões, entre as quais a mais desgastante era o desapoio, a indiferença, a resistência do Ministério ao planejamento familiar. Em 1971, continuávamos sob o regime militar. Não havia nenhum sinal de mudança no posicionamento natalista do governo. Além disso, inexistia estrutura ou mecanismo no Ministério da Saúde para avaliar rapidamente os protocolos do ponto de vista técnico e ético. As avaliações eram feitas pelo próprio secretário do Ministério, que autorizava ou desautorizava o projeto de acordo com seu humor. O prejuízo que esta posição madasta do Ministério da Saúde causou em relação às nossas atividades de pesquisa foram imensuráveis. Contudo, se estenderia por muitos anos para prevalecer. Mesmo depois que o governo militar reavaliou sua posição e tornou-se favorável ao planejamento familiar no fim do governo do general Ernesto Geisel, no ano de 1978. Aliás, conseguir a aprovação de qualquer pleito nosso no Ministério da Saúde continuou algo muito difícil até depois da redemocratização com os ministros do governo Sarney e Collor. Em 1971, além de participar das primeiras reuniões do ICCR em Nova York, no Abbey Aldrich Hall da Rockefeller University, participei de um simpósio sobre gonadotrofinas em Nova York, do Congresso Mundial de Fertilidade e Esterilidade em Tóquio, como conferencista convidado e presidente de uma sessão plenária sobre fisiologia e farmacologia da trompa humana, além da reunião da Sociedade Americana de Fertilidade em Nova Orleans. Apesar da viagem a Tóquio levar-me pela primeira vez ao Oriente, foi em Nova Orleans que vivi o meu melhor momento profissional naquele ano. O prêmio Upjohn, que me foi concedido pela American Fertility Society, seria concedido com medalha após a minha conferência The Upjohn Lecture, no Salão Nobre do hotel, no qual se realizava o congresso. Falei durante 1 hora e depois de aplaudido de pé, fui levantado e carregado nos ombros fortes de Julian Frick e Robert Landesman, ajudados pelos colegas do CCR, que sentados na primeira fila tinham vindo prestigiar-me. Medalha e cheque no bolso, saímos em seguida para fazer a noite no Bourbon Street, ouvindo jazz e cantando até de madrugada.
11 trabalhos foram publicados em 1971, entre eles, aquele que se tornaria o mais citado de todos que realizei durante a minha carreira, intitulado The Contractile Response of the Human Uterus Fallopian Tube and Ovary to Prostaglandins in Vivo. O trabalho foi publicado em Fertility and Sterility 22, 15 e 39, 1971. Realizado no curso em 1970, ano importante para mim, o trabalho foi fruto da estreita colaboração que eu mantinha então com Hugo Maia. Considerado um dos clássicos da especialidade, já estava em 1987 situado em 26º lugar entre os 50 mais citados na literatura médica mundial. O artigo descreve o efeito sobre úteros, trompas e ovário das prostaglandinas, substâncias encontradas no sêmen humano e de outros animais, cuja função seria facilitar o acesso dos espermatozoides à trompa, onde ocorre normalmente a fertilização do ovo. Mostramos que as prostaglandinas, que existem em maior concentração no esperma humano, provocam contrações no útero e relaxamento no istmo tubário, que encontra-se fechado durante o período ovulatório, criando, portanto, condições para a entrada do espermatozoide na trompa. Este mecanismo explica a necessidade de prostaglandinas no sêmen. Também explica a infertilidade de homens que têm níveis baixos de prostaglandinas no ejaculado. Em outro trabalho publicado na Acta Endocrinológica com Ana Rita Fuchs, demonstrávamos que, através da expansão do volume plasmático, conseguiríamos fazer cessar a atividade uterina, uma demonstração indireta para a possível responsabilidade da vasopressina na manutenção da contratilidade uterina na mulher não grávida, particularmente durante a menstruação. O texto da minha conferência, que abrangia a fisiologia e farmacologia uterina e tubária, foi publicado em um belo volume pela Fundação Nobel. Publicou-se também uma transcrição das discussões que se estabeleceram após a conferência. O efeito inibidor da ritodrina no útero humano em trabalho de parto era descrito em outro artigo publicado no American Journal of Obstetrics and Gynecology. Na mesma revista, publicamos um estudo mostrando o efeito inibidor da aminofilina no útero humano. Também neste ano, publicamos os primeiros registros mostrando a ocorrência de contrações no ovário humano, Necepta médica. Em 1972, fui convidada a participar pela primeira vez de um congresso brasileiro de obstetrícia e ginecologia. Este se realizou em Curitiba. Participei também da 5ª reunião da ALIR, em Buenos Aires, e do Congresso Mundial de Endocrinologia em Washington, quando tive a oportunidade de assistir a uma discussão violenta entre Andrew Schally e Roger Guillemin, que disputavam o Prêmio Nobel, garantido para quem estabelecesse a estrutura da LHRH, o fator de liberação das gonadotrofinas. A disputa se estenderia com trocas de insultos por alguns anos, até que finalmente o prêmio foi concedido a ambos em 1977. Conheci Andrew Schally desde o Congresso do México e acompanhei o progresso das suas pesquisas. Jantei em sua casa em Nova Orleans, quando recebi o primeiro Upjohn em 1971. Chegamos a fazer alguns estudos em colaboração desde o nosso encontro em Washington. Andrew nos visitou na Bahia várias vezes, tornou-se grande amigo do Brasil e acabou casando-se com a brasileira Ana Maria Comaru, endocrinologista cearense, com quem viveu até sua morte, vítima de um câncer de tireoide em 2006. Em 1972, publicamos na revista Nature 236/94 um estudo sobre o efeito das gonadotrofinas no ovário humano. Foram ao todo, naquele ano, 3 trabalhos sobre a motilidade do ovário, 5 sobre fisiologia do útero e trompas e outros 3 sobre contracepção. Um destes últimos, sobre o uso do nogestrel em microdose, levou 20 anos para ser levado a sério pelos fabricantes da droga, lançando no mercado em 1992 com o nome comercial de Nortrel.
Outro estudo propunha o uso do levonorgestrel associado a um estrogênio de efeito prolongado como anticoncepcional injetável. O último tratava dos implantes subcutâneos de acetato de megestrol, uma linha de trabalho que passou a ser a minha principal preocupação no ICCR, onde eu tenho assumido a liderança do desenvolvimento clínico de implantes. A maternidade Climério de Oliveira continuava a sediar um número enorme de pesquisas que incluiu agora aquelas que se originavam no programa da OMS, outras que nasciam no ICCR e, naturalmente, estudos que precediam a formação daqueles grupos e que faziam parte do programa de reprodução humana financiado pela Fundação FOR. As atividades iam desde estudos clínicos da aceitabilidade de um método anticoncepcional até estudos muito básicos para aqueles conduzidos por Motoi Ueda, cientista japonês que pleiteou e conseguiu uma bolsa do seu instituto em Osaka, no Japão, para vir trabalhar comigo. O Ueda trabalhava em eletrofisiologia e para que pudesse conduzir seus estudos aqui, tivemos que isolar com rede de arame uma das salas da maternidade onde pudesse medir e registrar potenciais de ações captadas em células isoladas com a ajuda de microeletrodos. Com seus osciloscópios, dentro de uma enorme gaiola, trabalhou o Dr. Ueda 2 anos consecutivos, longe da família, sem jamais revelar qualquer sinal de insatisfação. Estudos básicos eram conduzidos também na área de bioquímica, graças ao excelente laboratório de radioimunoensaio, construído com recursos da Fundação FOR e da Organização Mundial de Saúde. Fazíamos dosagem de hormônios e fabricávamos os nossos produtos como ampolas e implantes, graças ao excelente grupo de farmacêuticos e biólogos que assumiram tarefas específicas. Na área de experimentação animal, além de visitantes, eu contava com a colaboração de Carlos Edmundo Rodrigues de Matos, o Carlito, Ana Rita da Silva e Cora Moscovite. Na parte clínica, participava, além de Carlita e Ana Rita, de Rui Xavier da Costa, Manuel Bonfim de Souza Filho, José Carlos de Souza e Elias da Zé.